Bom, sobre a questão do Neymar, eu acho que é importante esclarecer o problema, porque eu vejo que muita gente se deixa levar por como se fosse assim uma coluna social, né? Ah, o Neymar fez isso, fez aquilo, fez aquele outro e tal. Primeiro nós temos que entender o pano de fundo do problema do futebol. O futebol brasileiro, ele tem sofrido uma intensa campanha de desmoralização há anos, que a cada dia que passa aumenta. Um dos motivos para essa campanha de desmoralização é econômico. Muita gente não se dá conta disso daí. O futebol, como tudo no mundo, é um mercado. É uma parte da economia mundial. Quer dizer, é um setor de troca de mercadorias, especulação, etc. e tal, onde pessoas ganham dinheiro. Se a gente não parar para pensar nisso daí, não dá para entender nada. O futebol é controlado por um grupo pequeno, um cartel, né, de monopólios, da indústria de artigos esportivos e outros, meios de comunicação e tudo mais, gente que ganha dinheiro com futebol, onde o domínio principal é de países da Europa e dos Estados Unidos. Né? Sendo que no mercado de futebol os europeus são mais importantes do que os norte-americanos. O Brasil, nesse mercado, ele não tem importância nenhuma. Nenhuma. Bom, o que acontece? Quando a Itália ganhou a Copa do Mundo, acho que foi a penúltima Copa do Mundo que a Itália ganhou. Ou foi a Espanha, a antepenúltima foi a Itália, né? Houve toda uma discussão na imprensa financeira internacional que falou o seguinte, que se a Itália fosse vitoriosa na Copa do Mundo, o mercado de futebol iria receber uma injeção de aproximadamente 7 bilhões de dólares. Então, quer dizer, logicamente, a primeira conclusão a ser tirada é que, dependendo de quais times, clubes sejam populares, isso daí afeta poderosamente o mercado. Bom, aqui acontece o seguinte, se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, isso não estimula o mercado europeu, que é o maior de todos. Estimula o mercado brasileiro, onde, além de ser pequeno em comparação com o europeu, muito pequeno, a Europa é um mercado de 500 milhões de pessoas, né, com alto poder aquisitivo. O Brasil é um mercado de 200... O mercado não, é um país de 200 milhões de pessoas, com um mercado consumidor de, sei lá, real, né, de aproximadamente 50 milhões, um quarto da população, porque 75% da população não compra nem carne de boi, que dirá artigos esportivos caros. E onde também, dado o dinamismo da economia nacional, né, a falsificação de itens esportivos compete poderosamente com os itens originais. Então, quer dizer, se o Brasil ganha a Copa, no mercado brasileiro é nicho para essas empresas. Tá certo? Aí a vitória brasileira produz uma grande alegria no Haiti, na Jamaica, na África, nos países árabes, ou seja, na pobreza mundial, que gosta do Brasil, porque o Brasil é assim, digamos assim, o melhor dos pobres. E eles gostam do futebol brasileiro, mas ninguém ganha dinheiro. Tá certo? Então, que o futebol brasileiro cresça, seja poderoso e tal, vai totalmente no sentido contrário dessas empresas estrangeiras. Totalmente no sentido contrário. Por isso também que o Brasil, que poderia ter ganho o dobro de Copas do Mundo que ele já ganhou, não consegue ganhar. Ele enfrenta uma pressão enorme de todos esses países. Né? Por exemplo, o Brasil tem uma dificuldade muito grande de ganhar a Copa na Europa. Bom, e a última Copa foi um escândalo total, né? Por que foi um escândalo? Por que foi tão escandaloso, a coisa foi tão pesada? Porque justamente é uma crise, né? Além da crise política nacional, há uma crise econômica que exige dos países europeus
conquistar isso daí. Nós temos que entender, por exemplo, que a final da Copa do Mundo de Futebol é o evento que é assistido pelo maior número de pessoas do mundo. Né? Calcula-se que é coisa assim de 1,5 bilhão de pessoas que assistem a final da Copa do Mundo. Então, se nós vamos discutir o problema do futebol, não é um problema de saber simplesmente se o cidadão fez o melhor lance, se o jogador A é melhor do que o jogador B. Primeiro nós temos que ver as coisas que mais contam no mundo. Quem é que ganha dinheiro com esse mercado gigantesco, multimilionário? Qual é o papel do Brasil no mercado? O papel do Brasil é um papel contraditório, porque o Brasil é o país que mais se destacou no futebol mundial, eu diria até, né, sob pena de ser acusado assim, de ultranacionalista, de dizer que o futebol que existe hoje no mundo é uma criação dos brasileiros. As jogadas, os lances, esse futebol da habilidade, tal, que encanta o público, né, que tornou o esporte assim, um esporte extraordinariamente popular no mundo todo, é o esporte mais popular do mundo, de longe. Isso é uma criação dos brasileiros. Os ingleses criaram o esporte e o Brasil desenvolveu o esporte com jogadores extraordinários, como o Pelé, por exemplo. De muita, são verdadeiros artistas, né? Como se eles fossem assim, malabaristas da bola. O Brasil teve centenas desses jogadores habilidosos. Bom, mas ao mesmo tempo, o país que tem esse futebol enorme é um país pobre, é um país oprimido pelo imperialismo. Então a contradição é explosiva. Porque você, na verdade, para poder ganhar dinheiro, você precisa sufocar o esporte. É como se você tivesse um campeão mundial de boxe, imbatível, só que o dinheiro estaria num cara medíocre de boxe. Então você tem que dopar o cidadão, sei lá, acusar ele de crime, fazer alguma coisa para ele não poder ser campeão, porque não interessa a ninguém que ele seja campeão. Então o primeiro problema é isso daí. Bom, uma decorrência disso, que a gente não pode também ser inocente, é o seguinte: todo o sistema de futebol no Brasil, embora ele seja no Brasil, ele é controlado pelo capital estrangeiro. Por exemplo, muita gente olha esses comentaristas de futebol e tal, acha que o cidadão está lá inocentemente dando a sua opinião. Seria a única profissão no mundo que é inocente. Quer dizer, o comentarista ele não ganha para defender o interesse A, B ou C. Ele é o cara mais inocente do mundo. Depois da polícia brasileira, ele é o cara mais inocente que tem. É ridículo. Os comentários depreciativos do futebol brasileiro é feito por comentaristas que são cooptados, às vezes eles não são corruptos, mas essas empresas multinacionais elas ficam em cima do cidadão e tudo mais, né? É feito por pessoas corruptas, que você tem em todos os meios, né? E pessoas que estão diretamente interessadas nisso, porque têm interesses econômicos ligados ao capital estrangeiro, seja ele diretamente, seja o patrão, né? A gente conhece o negócio do jornalismo. O jornalismo esportivo não é diferente. Se o patrão gosta do Aécio Neves, o jornalista não fala mal do Aécio Neves, né? Fala bem. Então, vocês podem notar que o capital estrangeiro, com meios poderosíssimos, eles organizaram uma campanha de depreciação do futebol brasileiro. Isso apesar do fato de que o Brasil é o país do mundo que mais tem jogadores jogando na Europa, fora do país, né? Na verdade, o Brasil tem jogadores e técnicos em tudo quanto é lugar do mundo. É uma verdadeira fábrica de jogadores. Só que esses jogadores, eles não jogam no futebol nacional, porque o futebol nacional é pobre, não tem como pagar salários que possam competir com os salários do futebol internacional. Então, o que acontece?
cidadão vai para fora, vai estimular o futebol naquele país, vai jogar no Real Madrid, né, o que aumenta as verbas de artigos esportivos na Espanha, vai jogar no Barcelona, vai jogar no Milan, etc. e tal. É assim que funciona, né? Então, a campanha contra o futebol, toda vez que vocês ouvirem um cidadão falar que o futebol brasileiro é ruim, que o Real Madrid é que é o time, etc. e tal, pode ter certeza de que o dinheiro está falando. Em primeiro lugar, é isso daí. Isso é a parte econômica. Agora nós temos também a parte política. Futebol é um problema de orgulho nacional, né? E o orgulho nacional, ele é um problema político muito grave. Porque se você tem orgulho do seu país, você começa a ficar esperto com a expoliação do país, com a exploração do país pelo estrangeiro. Cria um sentimento nacional muito forte. Não sei se vocês repararam, quando a Alemanha ganhou de 7-1 do Brasil, num jogo muito estranho, né? Aí a imprensa, não, porque os alemães, eles ajudam as velhinhas a atravessar a rua, na Alemanha tudo é limpo, a escola alemã, o aluno não cola, é o povo perfeito, né? Esse povo alemão é perfeito, apesar de que é o povo que deu lugar ao nazismo e quase destruiu o mundo, né? O povo perfeito. Por que isso daí? É para rebaixar o espírito nacional contra a penetração estrangeira. Isso daí é importante? Importantíssimo. Porque aí depois que o jornalista esportivo degradou totalmente o orgulho nacional do brasileiro, vem o cidadão e fala assim, não, tem que entregar esse petróleo mesmo para essas empresas estrangeiras, porque eles, né, os alemães, os norte-americanos, com toda essa perfeição, com toda essa educação, com toda essa cultura, com toda essa maravilha, eles que vão saber dar o melhor destino para o petróleo brasileiro. O que é lógico, o destino do petróleo é o bolso deles e a gente fica aqui na miséria total. Né? Vocês veem a combinação de fatores? E o pessoal não entende isso daí. Muita gente não entende, inclusive gente da esquerda. Não entende esses dois fatores combinados. Né? Esse futebol é um comércio assim, é uma coisa que tem uma importância decisiva no mundo, não é pouca coisa. Você imagina uma empresa como a Nike, por exemplo, o cidadão vende aquele produto dele lá a um preço exorbitante em todos os países do mundo. Todos. Vocês já imaginaram o que é isso em termos de dinheiro? É uma loucura. Você acha que uma empresa monopolista desse tamanho vai deixar que o jogo de futebol se transcorra normalmente? Eles não compram um juiz para conseguir o resultado que eles querem, nada? Eu na Copa do Mundo passada, aqui no Brasil, eu fiquei estarrecido de ver quanta gente acha que futebol é só futebol. É uma coisa totalmente besta. Como é que alguém pode pensar uma coisa dessa? Que é só um jogo de futebol que vale a habilidade, o treino, o fato do que o alemão é organizado, não sei que coisa, não sei que outra coisa. É uma coisa estúpida isso daí. É uma cegueira total. Lógico que se você ganha bilhões de dólares, você não vai deixar que o negócio transcorra normalmente. Por muito menos do que esses bilhões de dólares aí, o pessoal já ajeita as coisas para ele ganhar dinheiro. Imagine com bilhões. As grandes empresas de material esportivo, eles se reúnem lá e falam, quem que deveria ganhar? Fulano, Beltrano. Por exemplo, essa Olimpíada não era para o Brasil ganhar. Só que eles não conseguiram. A Olimpíada era no Brasil, o time brasileiro era infinitamente superior ao da Alemanha, apesar de que os comentaristas fazem chover elogio em cima da Alemanha, que é um time, aquele time, parece um time de pebolim, né? Tudo paradinho no lugar, está tudo certinho, mas horrível, desagradável de ver e tal. Inclusive dava para perceber que no estádio
com exceção dos próprios alemães que estavam lá, todo mundo torcia pelo Brasil. Por quê? Porque todo mundo sabe que o futebol brasileiro é uma coisa bonita de ver, é um futebol de nível superior. O caso Neymar, ele entra nisso daí, né? Esse Neymar, ele, apesar de tudo, toda vez que ele for jogar com a camisa da seleção brasileira, ele vai sofrer. Ele é uma arma da seleção brasileira, um dos melhores jogadores de futebol que apareceram no Brasil em muitos anos. Inclusive nas competições anteriores, ele revelava uma enorme imaturidade pessoal. Nessa daqui, ele já mostrou um amadurecimento, mostrou que, quer dizer, porque não adianta nada você jogar bem se você não tem a cabeça no lugar, se você não consegue ter um espírito de equipe, jogar com o time, defender a camisa, etc. e tal, né? E esses jogadores brasileiros, eles sofrem uma pressão enorme também. Os jogadores europeus, nós já tivemos demonstração disso daí, eles também fazem uma campanha contra os jogadores brasileiros. Vocês não lembram daquele jogador Thierry, que falou que os brasileiros jogam bem futebol porque eles não vão na escola? Num comentário assim, claramente imperialista. O Neymar, ele foi... Sem o Neymar, o Brasil não tinha ganho essa Olimpíada. Um jogador decisivo no time. Não há dúvida nenhuma. Se a gente gosta do Neymar pessoalmente ou não vem ao caso. Né? Supostamente, você espera que o jogador, quando ele entra em campo, ele não defenda a ecologia, o direito da mulher, nem nada. Que ele põe a chuteira e joga futebol. Se supõe que seja assim, né? É a mesma coisa que você, quando for escolher um general numa guerra no exército, você perguntar se ele é defensor do movimento LGBT ou não. Você tem que perguntar se ele tem capacidade de ganhar a guerra, cada um. Se você não gosta da opinião do cidadão, é outra história. Mas como jogador de futebol, ele teve um papel decisivo. E a campanha contra ele é uma campanha sórdida e maliciosa, não há dúvida nenhuma disso. O pessoal não entende. Inclusive, algumas acusações que eu vi que fizeram contra ele. Primeiro, a acusação de que ele é rico. Mas todo jogador de futebol de qualidade é rico. Quem que é o Gandhi do futebol? Eu não conheço. O cara que deu todo o dinheiro que ele ganhou para a caridade. Não conheço nem no futebol e também não conheço em nenhum outro esporte onde o pessoal ganha dinheiro. Depois, ele é um cara pobre, pô. Ele ganhou dinheiro jogando futebol. Parece até um preconceito, quer dizer, se você fosse empresário, banqueiro, ninguém falava nada que você ganhou dinheiro. Sem fazer nada, sem nem jogar futebol. Agora o cidadão joga futebol, pronto. Aí o negócio lá do torcedor. Eu acho absurdo essa crítica. Né? Conhecendo o Brasil e conhecendo o jogador de futebol brasileiro, que a gente tudo do povo, se fosse outro jogador, o cara não ia dar tapa lá. Era capaz do cara subir lá na arquibancada e dar porrada naquele cara que estava com a camisa da Alemanha. Porque isso que ninguém fala, né? Que era um brasileiro com a camisa da Alemanha. Fosse um jogador menos... como é que se diz? Menos moderado que o Neymar, o cara subia lá e dava chute. Um Romário, um Luiz Fabiano. Isso é tudo uma campanha besta. Por exemplo, eu não escutei ninguém falar do assassino de Sem Terra aí, como é o nome dele? Do Senado? Então, o cara foi lá, quase deu tapa na orelha da Gleisi Hoffmann. Não vi ninguém falar nada. Esse que não dá. Agora, o jogador de futebol protestar, porque tinha um brasileiro de coxinha, enchendo o saco lá com a camisa da Alemanha, faça-me o favor, pô. E depois que ganharam o jogo, o cara continuou enchendo o saco. Quer dizer que ele estava lá para encher o saco. Outra coisa também é o seguinte, ó, jogador de futebol ético é raro que dê certo. E depois até os mais éticos, eles não são éticos. Isso, eu acompanho futebol há muito tempo.
Uma coisa que, é lógico, muita gente fala coisa porque também não entende nada do jogo, né? Mas, por exemplo, a seleção brasileira de 1970 só ganhou a Copa porque eles entraram em campo para enfrentar a maldade dos outros com maldade, porque senão nunca teria sido campeão. Todo mundo sabe disso. Quem viu a Copa de 66, que o Pelé, ele entrava em campo, pegava a bola, ele levava um chute aqui, aí ele subia, dava uma pirueta, né, com chute, antes dele cair no chão, ele já levava outro chute, a hora que ele caía no chão, ele levava outro chute, aí vinha um cara e pisava em cima dele. Aí o próprio Pelé falou, não vou jogar mais Copa do Mundo. O que é, para ser assassinado? Aí eles decidiram jogar, mas quando eles decidiram jogar, eles entraram em campo para enfrentar maldade com maldade. Futebol é um jogo muito maldoso. Tem esse negócio de ética. Só quem nunca viu um jogo de futebol na várzea, quem nunca esteve dentro de um campo e tal, pode achar que os jogadores todos vão ser uma espécie de fada madrinha, de Madre Teresa de Calcutá. Não existe isso.